Nós vamos falar sobre o planejamento estratégico ágil usando os OKRs. Então, como vocês estão vendo pelo próprio nome, nós adotamos uma perspectiva estratégica na elaboração dos OKRs. Então, o pano de fundo de toda a nossa abordagem é o propósito transformador, inspirador da empresa e a estratégia, né? Então, só para vocês terem uma ideia da nossa experiência, então nós procuramos traduzir em termos práticos toda a nossa experiência enquanto consultor, enquanto conselheiro de empresa, nos livros Balance Scorecard e a Gestão Estratégica, um livro sobre a execução da estratégia, que é pessoas focadas na estratégia, e, mais recentemente, os OKR e as métricas exponenciais. E a nossa abordagem já teve alguns prêmios, entre os quais eu destaco como o melhor case do ano da HSM Management, no projeto da Malha Metal Leve, e também nós colaboramos com o IBGC na elaboração do conteúdo sobre BSC e agora também sobre OKRs, né? O ponto de partida da nossa conversa é sobre o nível de consciência. Muitas vezes as pessoas pensam que tudo começa com a metodologia, mas o ponto de partida é a consciência, e eu gosto muito dessa afirmação do Einstein, que ele diz que os problemas que enfrentamos não podem ser solucionados pelo mesmo estado de consciência que os criou. Numa palavra, os melhores esforços que uma organização, que as pessoas, a liderança, a equipe conquistou, foi num determinado nível de consciência. Queremos resultados melhores e diferentes. Precisa evoluir no nível de consciência. Então, essa é a grande mensagem do Einstein. O outro ponto que é legal é o do Toffler, que a estratégia ela está presente, ou seja, ou você tem uma estratégia própria ou você está armadilhado na estratégia de alguém. E também, eu gosto muito do Carl Jung, um psicólogo, né, que vocês conhecem muito bem, que ele diz que nós conhecemos quando o novo conhecimento se conecta com o velho no sentido que ambos se transformam. Essa nossa mensagem é a seguinte, né? Na era digital, nós estamos acostumando a dizer que os nativos digitais têm uma visão do mundo diferente e que as pessoas mais velhas, como eu, os veteranos, né, talvez estejam um pouquinho por fora. Mas essa mensagem do Jung diz, por que não integrar o melhor da juventude com o melhor dos veteranos que estão atualizados? E aí, fazendo uma pequena brincadeirinha, né, eu poderia chegar para a Camila e falar, Camila, dentre todos esses modelos de gestão, eu vou fazer uma única pergunta. Quem que é mais velho? O BSC ou os OKRs, né? Então, a tendência é pensar que os OKRs são mais novos porque eles estão nas startups. Mas quando a gente vê, na verdade, o BSC ele é mais novo do que os OKRs. O BSC, basicamente, foi desenvolvido em 1992 por Kaplan e Novo, enquanto os OKRs, em 1978, Mandy Grove já fez a sua primeira fala, a primeira apresentação sobre os objetivos e resultados-chave. E aqui, qual é o pano de fundo de toda essa nossa conversa? Já que nós estamos falando de estratégia ágil, de OKRs e de resultados, o pano de fundo da nossa fala nós falamos em era digital, falamos da indústria 4.0, falamos de fatores ESG, falamos de outcome economy e, é claro, na ponta do iceberg estão as empresas, os clientes que são, num primeiro momento, afetados por essas variáveis. Porém, quando a gente olha, né, o que está abaixo da superfície, nós temos uma cultura organizacional, e aquela famosa frase do Peter Drucker, que a cultura devora a estratégia no café da manhã, ou seja, é aquilo que eu falei do mindset, do modelo mental. Então, nós também temos, eu vou falar rapidamente sobre as oportunidades exponenciais. O que é as oportunidades exponenciais? É esse mundo assimétrico que nós vivemos. De um lado, nós temos fome, miséria, exclusão social, e, por outro lado, nós temos empresas multimilionárias como Google, Microsoft, Tesla, Amazon e companhia, né? Então, convivem ao mesmo tempo a questão da escassez, mas temos também essas oportunidades exponenciais
que devem ser exploradas por um propósito transformador massivo. E o propósito transformador massivo é a mudança que a organização quer fazer na sociedade. Porém, para lidar tanto com as oportunidades exponenciais a partir de um propósito, uma organização precisa ser ambidestra. O que é uma organização ambidestra? É aquela organização que, ao mesmo tempo, é boa em excelência operacional e ela consegue inovar na velocidade em que os clientes e os concorrentes atuam no mercado. Para isso, uma outra característica da organização ambidestra é a sua estratégia ágil. E essa estratégia ágil, como eu vou falar daqui a pouquinho, né? Essa estratégia ágil, ela é emergente, adaptativa e rápida em se atualizar, em se adaptar ao meio ambiente. E ela é melhor implementada, a partir dos OKRs. E os OKRs, ele promove uma gestão contínua dos resultados. Não é desempenho em si, mas a grande mensagem dos OKRs é resultado. Então, nós vamos falar de uma economia, de uma organização que entrega resultado. Então, resumindo essa conversa que nós falamos, né? Então, o ecossistema dos negócios ele é caracterizado pelas oportunidades exponenciais que nós falamos. Essas oportunidades exponenciais são aproveitadas por organizações que procuram um crescimento exponencial. A organização exponencial possui um propósito transformador massivo que inspira as pessoas muito além dos incentivos intrínsecos, ou seja, tem uma causa a ser defendida, a ser realizada. Na área digital, as empresas são centralizadas no cliente. Então, hoje em dia, a estratégia tem como ponto de partida, além do propósito, o cliente. Então, as organizações precisam entender claramente qual é o job to be done, quais são as necessidades e expectativas dos clientes. E a organização ambidestra, e a organização exponencial ambidestra, como eu falei, porque ela combina tanto a excelência operacional como a inovação, e ela tem um desafio de promover a inovação do modelo de negócio. Então, se tem um ponto que eu gostaria que todos os participantes refletissem, o modelo de negócios da empresa de vocês estão ajustado para essa era digital, da indústria 4.0, dos fatores ESG? E a organização na era digital também, ela visa acesso aos ativos do ecossistema dos negócios e não necessariamente a posse de ativos. Então, pensem no Uber, pensem no Airbnb, pensem no Nubank, e vocês vão ver que essas organizações elas revolucionaram a indústria ou o setor de atividade com um novo modelo de negócio, mas sem ativos. Ela aproveitou a base instalada dos ativos já existentes. E como nós falamos, então, a estratégia é emergente, adaptativa e ágil, é aí que entram os OKRs. Então, os OKRs estão dentro desse contexto estratégico, por favor. E também, outro ponto que eu gostaria que vocês analisassem é que essa organização da era digital ela é impulsionada por dados e informações. É uma Data-Driven Organization, em busca da monetização do seu data lake. O que eu estou querendo dizer? Na medida em que uma empresa se relaciona com clientes, com o mercado, fornecedores, enfim, com todo o seu ecossistema, ela gera dados. E esses dados têm que ser transformados em informação em conhecimento acionável, e esse conhecimento acionável tem que ser monetizado para a criação de valor. E aí, uma empresa, na era atual, ela busca retornos acelerados. Então, quando nós analisamos o valor de mercado das 5 maiores empresas do mundo, o valor de mercado delas é acima de $1 trilhão, a gente fica impressionado como é que elas conseguiram esses retornos acelerados e como outras organizações buscam resultados lineares e não exponenciais. E aí, vem aí a outra dúvida que eu gostaria de levar na cabeça de vocês, outra dúvida que eu vou pôr na cabeça de vocês, é que qualquer organização projetada para o sucesso no século XX está fadada ao fracasso no século XXI, se não se adaptar, se não inovar seu modelo de negócio. Uma outra coisa importante é que o segredo do sucesso não é prever o futuro. Ninguém consegue prever o futuro.
O futuro vai sempre diferente, vai ser diferente do passado, e a única coisa que nós sabemos é que a longo prazo todos nós estaremos mortos, como diria o Keynes. Então, já que não é possível prever o futuro, nós temos que criar uma empresa que ela consiga prosperar num futuro imprevisível e em rápida mudança. E, finalmente, toda organização deve se envolver em renovação estratégica, fazendo invenções empreendedoras para as quais é necessário uma percepção e um nível de consciência diferenciado. E aí, gostaria de dar alguns alertas para vocês. O primeiro, o planejamento estratégico está em xeque. Sim, está em xeque o planejamento estratégico mal feito e o planejamento estratégico que não se ajusta para a era digital, dos fatores ESG, da sociedade, governança e da outcome economy. As metodologias de gestão empresarial podem ser aplicadas com sucesso nas startups e empresas atuais, mas também precisam ser ajustadas e adaptadas. E, portanto, mas o que não vai funcionar? Não vai funcionar um planejamento estratégico, uma metodologia ou os OKRs que ele seja mal realizado, sem o envolvimento das pessoas-chave, sem saber claramente qual é o propósito, o que o cliente pretende, quais são os fatores críticos de sucesso e as prioridades da organização. Se nós estamos falando em ágil, vamos dar uma lembradinha o que é esse mindset ágil, né? Então, o mindset ágil também não é tão novo assim, tem 20 anos, e ele foi apresentado em fevereiro de 2001 por um grupo de desenvolvedores de software, ou seja, pessoal da tecnologia da informação, que eles estavam muito insatisfeitos com 2 pontos de vista. Primeiro, com a demora no desenvolvimento do software, e porque a entrega final não atendia às expectativas e necessidades dos clientes. Então, eles resolveram criar esse manifesto ágil, que pode ser simplificado em 4 valores, uma série de 12 princípios, que não é o momento de a gente ficar replicando, mas os principais valores do manifesto ágil são os seguintes: indivíduos e interações mais do que processos e ferramentas, um software em funcionamento mais do que documentação abrangente, colaboração com o cliente mais do que negociação de contratos, e responder rapidamente à mudança mais do que seguir um plano. Ou seja, você pode ser, a partir de experimentos, aprender, ajustar e até pivotar. E, aplicado isso à organização ágil, nós, inspirado, no Manifesto Ágil, podemos dizer que pessoas motivadas por um propósito inspirador fazem a diferença, mais do que metodologias tradicionais de gestão de negócios. A estratégia empresarial é executada mais do que planilhas analíticas das metodologias convencionais, o cliente no centro de negócio, mais do que pensar no lucro do curto prazo, e o que é fundamental nesse mundo da era digital: agilidade, experimentação, aprendizagem rápida, adaptabilidade, mais do que ficar preso a um planejamento estratégico de longo prazo. E aí, vamos definir o que é que se entende por agilidade? Em primeiro lugar, ágil não é fazer mais rápido as coisas que nós sempre fazemos ou fazer o dobro do que nós fazemos hoje pela metade do tempo. Ou seja, a gente pode estar sendo ágil do jeito errado, fazendo aquilo que não cria valor, que destrói valor. Então, a Agile Alliance, ela diz que ágil significa a capacidade de criar e responder a mudanças para ter sucesso em um mundo, em um ambiente incerto e turbulento. Esse é o contexto de todas as organizações. E ágil significa que começamos pelos clientes, que a colaboração começa cedo e é frequente e que nós planejamos para a incerteza. Ou seja, é importante planejar, mas é um plano muito contingencial e adaptativo, que é corrigido na medida em que a gente testa o que funciona e o que não funciona. E também agilidade, e aí eu gosto muito dessa definição, é medida com base na sua capacidade de mudar e evoluir conforme as necessidades dos clientes e não com base na sua velocidade
de execução. E um ponto importante, né? O mindset ágil ele evoluiu de tal forma que ele foi aplicado por inúmeras empresas no mundo inteiro. Até que o professor Dario Rigby fez uma pesquisa e ele reparou que inúmeras empresas estavam tendo problemas por implementar ágil do jeito errado. Então, mais uma vez, você precisa entender os fundamentos da metodologia para que elas sejam usadas do jeito certo. E ele escreveu esse livro Ágil do Jeito Certo. Então, eu diria que nós precisamos saber o que significa planejamento estratégico ágil do jeito certo, estratégia empresarial ágil do jeito certo e implementar os OKRs do jeito certo. E aí, né, como nós falamos que essa agilidade não significa fazer rápido mais do mesmo, tem aí uma brincadeirinha, né, do De Gaulle, que ele diz que a habilidade de aprender mais rápido que os seus concorrentes pode ser a única vantagem competitiva. Ou seja, é uma valorização do conhecimento, da aprendizagem e do domínio de core competências, né? E vamos definir o que é uma estratégia ágil, né? A estratégia ágil, ela combina e atualiza os fundamentos clássicos dos negócios com os novos conceitos e as novas abordagens em evolução. Ponto importante, muitas pessoas dizem, os fundamentos clássicos de gestão estão superados. Então, vamos lá. A finalidade de uma empresa é criar um cliente. Quem disse isso? Peter Drucker. Quando? 1954. Provavelmente mais velho do que qualquer uma das pessoas que estão assistindo a esse nosso bate-papo. Colocar o cliente no centro do negócio ou ter vantagem competitiva? Michael Porter. Inovar os produtos e serviços? Clayton Christensen. 1990. Vantagens competitivas, Michael Porter, 1980. Core competências da organização, Helm e Prahalá, 1985, e assim por diante. Então, gente, você colocar o cliente, ter vantagem competitiva, dominar tecnologias, inclusive disruptiva, e dominar core competências, são conceitos clássicos de negócio que têm que ser adaptados para a era digital. E qual é a grande pegada? É que, na atualidade, o espírito empreendedor, a estratégia, a inovação e a mentalidade ágil estão integradas entre si. E o Ming Zheng, que é o grande estrategista da Alibaba, não sei se vocês conhecem, mas é uma das maiores empresas de varejo do mundo, é quase do tamanho de uma Amazon, lá na China. E Alibaba significa abre-te sésamo para vários negócios, para novas oportunidades. E o Ming Zheng diz o seguinte, a abordagem clássica de analisar, planejar, executar é lenta e flexível demais para o ambiente dos negócios de hoje. E aí, o Gessner, que foi o cara que reinventou a IBM, ele disse que é preciso ser rápido e adaptável, do contrário, a estratégia é inútil. Então, agora, vamos definir o que significa estratégia ágil, já que ela está no centro e é um fator, vamos dizer, um pré-requisito para os OKRs. A estratégia empresarial ágil tem por finalidade capacitar a organização para conquistar clientes num ambiente de rápidas mudanças, incerto, com oportunidades emergentes e estimulado pelas tecnologias disruptivas e digitais. Veja que nós não estamos falando que capacitar a organização para ser melhor que o concorrente. Pessoal, tomem cuidado com essa questão de imitar os concorrentes, né? Eu acho que a grande mensagem é a finalidade de uma empresa não é superar os concorrentes que pode ter um modelo de negócio ultrapassado. A finalidade de uma empresa é ser única para o cliente, com uma proposta de valor inovadora que atende o job to be done que ele precisa realizar em diferentes circunstâncias. E aqui, gente, vou passar rapidamente, é que a metodologia dos OKRs, e eu vou falar isso várias vezes, não começa com uma definição de objetivos.
Então, nós temos como ponto de partida visão, missão ou propósito transformador, inspirador. Ou a estratégia ágil, existe um diagnóstico da situação, que começa com a jornada do cliente. Então, a jornada do cliente, fiquem atentos, que é o tema quente do momento, com os princípios ágeis, mentalidade lean, com a mente do empreendedor, em busca de oportunidades exponenciais e transformação digitais, que não é simplesmente você digitalizar os dados que você tem de uma empresa analógica, mas entender o que significa a indústria 4.0. Aí é fundamental que você tenha diretrizes e orientações empresariais, de investimento, de inovação. Aí você define a proposta de valor para o cliente, define o modelo de negócio, lembrando que o modelo de negócio é o motor econômico de uma empresa. Você define as prioridades, o foco, lembrando que a estratégia é fazer escolhas entre o que fazer e o que não fazer. Você capacita as pessoas sobre a metodologia, e você está integrando, está criando uma estratégia ágil, que ela será implementada por meio dos OKRs, e esses OKRs, ele vai exigir um monitoramento contínuo para verificar se as hipóteses da estratégia estão corretas ou precisa de correções com a finalidade de criar valor e entrega de resultados. E aí nós chegamos com a elevação do valor de mercado da empresa. O que nós queremos dizer é que a finalidade de qualquer estratégia, a finalidade dos OKRs, é elevar o valor de mercado da empresa. Essa é a finalidade, não é atingir objetivos isoladamente, mas sim a estratégia pode ser definida como arte de criar valor. Eu diria que ela visa elevar o valor de mercado de uma empresa. Aqui é a integração, o contínuo presente e futuro. Vocês vejam o processo transformador massivo, que a partir de uma estratégia define os OKRs, né? E os OKRs, embora ele tenha uma perspectiva de curto, médio e longo prazo, ele não deixa de ter uma visão estratégica. É importante que as pessoas na organização tenham esse alinhamento estratégico, que esse alinhamento estratégico aconteça por meio de ações, com pessoas engajadas, com check-ins constantes dos OKRs, com reflexões, ajustes, se for o caso, a partir do aprendizado e criação de valor. E esse ciclo ele acaba vamos dizer assim, tendo um processo de continuidade. E aí, vamos falar agora dos OKRs. Então, olha só como os OKRs têm uma história, né? Vocês talvez se surpreendam que a origem dos OKRs é a administração por objetivos do Peter Drucker, também na década de 50, gente. E o Peter Drucker tem um aluno especial. Esse aluno especial era o Andy Grove. Então, o Andy Grove, ele implementou na nascente startup Intel a administração por objetivo em 1968, só para vocês terem uma ideia. E ele criava o Intel Administração por Objetivos. E, ao longo do tempo, na medida em que ele foi vendo a administração por objetivos, ele teve um insight e falou, não, nós devemos trabalhar não por objetivos, mas por resultados. Então, aí vem uma síntese. Se o Peter Drucker criou a administração por objetivos, o Andy Grove criou a administração por resultados por meio dos OKRs. Aí nós temos também depois, nesse contínuo, a criação do BSC. Em seguida, nós temos, em 1999, a introdução dos OKRs no Google, por John Doerr. Aí o John Doerr, em 2018, ele criou esse livro, Avalie o que Importa, que ele quer a grande referência internacional sobre os OKRs. E desculpem aí, modestamente, aí agora nós, em fevereiro, lançamos o nosso livro, Os OKRs e as Métricas Exponenciais, a gestão ágil da estratégia na era exponencial. E duas coisas importantes para vocês. As principais metodologias de gestão, se nós formos analisar
o BSC, as vantagens competitivas, core competências e tudo mais, e mesmo a inovação disruptiva, elas foram criadas para as grandes corporações. Eu acho que esse ponto é muito importante para vocês entenderem depois, porque os OKRs têm essa pegada, essa agilidade. Então, as grandes corporações, querendo ser mais competitivas, né, por meio de uma disputa por market share no Oceano Vermelho e em busca de oceanos azuis, elas criaram as metodologias de gestão. Por outro lado, os OKRs nasceram numa startup chamada Intel, foi para uma outra startup chamada Google e outras startups, que depois eu vou mostrar. Mas aí ele se desenvolveu a partir de uma mentalidade empreendedora de uma empresa que queria crescer exponencialmente. E aí, né? Por que hoje os OKRs é a grande vedete, o grande tema do mercado? Porque ele conseguiu um ajuste muito importante para o mundo de hoje, inclusive, que é entre empreendedores. Então, valorizamos muito a mentalidade empreendedora, uma startup inovadora e um capitalista de risco que apostou, investiu numa empresa que estava querendo transformar o mundo. E aí nós temos um conjunto de empresas que utilizam os OKRs, né? Nós temos a SAP, o Google, Tesla, Bill e Melinda Gates, a Foundation, YouTube, LinkedIn, Intel, Microsoft, Netflix, enfim, Spotify, Oracle. Todas essas empresas utilizam com sucesso os OKRs. E é legal a gente falar como os OKR chegou para o Larry Page e o Sergey Brin. E ele diz o seguinte, ó, num belo dia, na verdade, há 22 anos atrás, né, no coração do Vale do Silício, o John Doerr foi até a sede do Google levar um presente para os fundadores e a equipe. Olha só que coisa engraçada. O Google, nessa época, tinha 39 funcionários, né? E aí, ele tinha feito, 2 meses antes, uma aposta, uma grande aposta, né? De 12 milhões de dólares, quase, comprando 12% da startup, que era o Google. E aí, ele falou, caramba, essa empresa, essa startup, não tem nenhum modelo de gestão. E, aliás, o Larry Page e o Sergey Brin, eles desprezavam a administração, a gestão. E aí o John Doerr falou, cara, eu e outros capitalistas vamos botar grana aí, só se vocês tiverem uma administração adulta. E os OKRs, eles foram colocados, e vejam só a frase do que Larry Page e Sergey Brin disseram. O Sergey Brin, os OKRs foram usados no Google como um princípio organizador. Eu gostaria que vocês entendessem isso. OKRs não se limitam à definição de objetivos e resultados-chave, embora ele faça isso extraordinariamente bem. Mas ele ajuda a você a organizar, a estruturar a empresa. E o Larry Page, os OKRs nos ajudaram a crescer 10 vezes mais, portanto, exponencialmente. Eles ajudaram a tornar nossa missão louca de organizar as informações do mundo viável. Então, caramba, né? Vejam como é importante essa metodologia. Opa, ela é muito legal, muito boa, mas cabe aí uma observação. E no próprio John Doerr. A prática que me moldou na Intel e me salvou na Sun, e que ainda me inspira, chama-se OKRs, que é uma sigla para Objetivos e Resultados-Chave. É um protocolo colaborativo de definição de metas para empresas, equipes e indivíduos. Só que os OKRs não são salvação da lavoura. Eles não podem substituir o bom senso, a liderança forte ou uma cultura criativa no local de trabalho. Eu acrescentaria um princípio inspirador e uma estratégia empresarial ágil, né? Então, resumindo o que nós falamos até aqui, os OKRs são uma metodologia para a gestão do desempenho da organização e entrega de resultados, e não é uma ferramenta para uma geração de uma lista de objetivos que muitas vezes reflete os interesses, o ego trip de algum indivíduo, de algum gestor
da organização. Então, mais uma vez, por mais tentador que seja, os OKRs não se iniciam com os objetivos em si, mas sim com todo um direcionamento estratégico. E aí, gente, como é que a gente poderia visualizar isso? O propósito inspirador gera a estratégia. A estratégia é um pré-requisito para nós definirmos aquilo que realmente importa, que são os objetivos estratégicos, e os objetivos estratégicos precisam se tornar realidade por meio dos resultados-chave. E aí, o que nós temos percebido em nossas andanças, em nossos trabalhos, é a importância de você se apressar devagar. Em muitas empresas, há uma ânsia de você elaborar um monte de objetivos e indicadores de performance. Porém, isso é o problema, por favor, isso é um alerta, sem propósito e sem estratégia. E, por outro lado, você precisa definir os objetivos estratégicos, OKRs, a partir do propósito e com a estratégia. E fazendo, então, um paralelo entre o modelo tradicional e o novo, o modelo tradicional, o ponto de partida é, os executivos ou alguns gestores falavam, pessoal, precisamos mensurar o desempenho. E aí começava com os objetivos da organização, das áreas funcionais, e diretamente definir os KPIs. E às vezes no final de semana, né? num hotel fazenda, num lugar legal, e criava objetivos e KPIs. Porém, nós vamos ressaltar sempre, o ponto de partida é a criação de um sistema de indicadores de desempenho, né? E isso começa com uma estratégia ágil, depois os OKRs e depois os indicadores. Eu gostaria, então, de fazer minha homenagem ao Andy Grove com duas ideias importantes que ele nos trouxe. Primeiro, ele falava que ele era paranoico, né? Mas por que ele era paranoico? Lembre-se que ele vivia no início da transformação digital, com a lei de Moore, onde as coisas mudavam a cada ano, a tecnologia mudava a cada ano, e se você não lançasse um produto a cada 12 meses, a cada 18 meses, estaria fora do mercado. E essa é a mensagem dele, ó. O sucesso do empreendimento contém a semente de sua própria destruição. E na medida em que você é bem-sucedido, você vai atrair imitadores e mais pessoas vão querer um pedaço do seu negócio, depois outro pedaço, ou seja, vão querer market share, vão disputar market share até que não reste mais nada. E aí, a Intel sofria a concorrência dos japoneses, que tinha como política comercial 10% mais barato que a Intel. Você imagina como é que eles tinham que fazer para reinventar a empresa. E ele criou um conceito que eu gostaria que vocês pensassem, né, nas empresas de vocês, ou nas empresas que vocês conhecem, como, num dado momento, acontece um ponto de inflexão estratégica, porque a estratégia ficou velha. Você acredita que aquele modelo de negócio deu sucesso no passado, vai dar no futuro. E aí, duas regras, né? Performance passada não garante resultado futuro, e o que trouxe a empresa do passado até o presente não assegura sucesso no futuro. E aí nós temos empresas que quebraram, né? Sears, Motorola, Blockbuster, Nokia, BlackBerry, Kodak, e as empresas que estão moldando o futuro. Alibaba, Microsoft, Amazon, Apple, Tesla, Google, entre outras. E aí, para vocês entenderem a origem, eu gosto de dar a origem, o contexto histórico dos OKRs, porque ele é muito atual. Então, Grove valorizava planejamento, ação, resultados. E o time dele precisava responder o seguinte, que é uma pergunta que vale a pena vocês formularem na empresa de vocês. O que devo fazer hoje para resolver, ou melhor, evitar o problema de amanhã? E ele criticava o planejamento estratégico já naquela época, ao dar ênfase no futuro, acabava às vezes perdendo foco no presente, onde a ação efetivamente ocorre. Então, o Grove, e a gente recomenda, cuidado em você trabalhar no horizonte 1, que é o presente, ou no horizonte 3,
que é o futuro, né? E esquecer do médio prazo, onde estão as postas do negócio. Então, essa separação presente e futuro tem gerado um gap a ser resolvido pelos gestores. Assim, o que é preciso fazer? Para a Grove era o plano anual. E o plano anual significava as ações de hoje para os resultados do amanhã. Mas espera aí, não é partir para a ação, ele dependia da estratégia. E o que é estratégia para a Grove? E que é uma definição muito legal, muito inspiradora. A estratégia é o conjunto de ações prioritárias para fechar o gap existente entre o presente e o futuro. E aí, retornando, né, aos OKRs, a mensagem do John Doerr sobre os OKRs é que eles são uma metodologia de gestão, um framework que visa garantir que a empresa concentre esforços nas mesmas questões importantes em toda a organização. Ou seja, pessoal, não pode ter objetivos conflitantes entre as áreas funcionais, não pode ter objetivos de silos da organização, os objetivos têm que ser da organização. E a Cristina Bodke, que é uma outra pesquisadora importante sobre os OKRs, ela diz: os OKRs fornecem foco, unem as equipes em torno de uma única estratégia e transformam todos os objetivos em objetivos ousados. E esse livro do John Doerr tem uma mensagem que eu gostaria que vocês entendessem, lembrando que enquanto o BSC tem 5 livros, ele foi moldado durante 10 anos praticamente de pesquisas, né, pelo Kaplan e por Norton, os OKRs eles estão ainda numa fase de desenvolvimento conceitual. E aí essa mensagem do John Doerr captura bem o que eu quero dizer. Ele diz: os OKRs podem ser chamados de ferramenta, protocolo, processo, não importa. Mas minha imagem preferida, porém, é de uma plataforma de lançamento, um ponto de partida para a próxima onda de empreendedores e intraempreendedores. Essa é a grande mensagem. E Eric Schmidt, que foi o CEO do Google, o primeiro presidente do Google, dizia: passamos inúmeras horas discutindo estratégia com nossas equipes. Essa é uma experiência da qual, em algum momento, você vai acabar gostando, assim que tiver reunido um grupo de criativos inteligentes e estiver pronto para analisar criticamente os fundamentos do seu empreendimento. O que diz o John Doerr, que é importante, é que as ideias são fáceis, a execução é tudo. Identifique seus OKRs para que a execução seja bem feita. Então, o que eu gostaria de avançar, dado esse problema, é como criar os OKRs, né? Então, vamos para a matriz de criação dos OKRs. Um objetivo, né? Vamos definir que o objetivo é um gap de performance. Então, dentro dos OKRs, defino qual é o objetivo, que vai ser medido por um resultado-chave. Então, um objetivo é a superação do gap de desempenho existente entre a situação atual e a situação futura da organização, e ele mostra a direção e ele é qualitativo. O resultado-chave, por sua vez, é uma métrica quantitativa que diz se a organização conseguiu superar o gap de desempenho. Ou seja, se não tiver números, não é um resultado-chave. O objetivo pode ser qualitativo, mas o resultado-chave não. Então, o objetivo é o que deve ser realizado pela organização, e como características, eles estão alinhados às diretrizes estratégicas e o propósito da organização, refletem as prioridades estratégicas, ajudam a superar o gap de desempenho, são audaciosos e desafiam o status quo, dão significado ao trabalho das pessoas, têm um prazo determinado para sua conclusão, têm um responsável para sua entrega, são qualitativas e tornam a estratégia bem concreta. Então, uma forma da gente olhar os OKRs é, por exemplo, um objetivo: nós queremos elevar a rentabilidade da empresa em 2021 e temos 3 resultados chaves. Queremos o lucro líquido de 100 milhões,
a margem líquida no mínimo de 9% e queremos reduzir os custos fixos em 10%. E a pergunta é, o que é que o time multidisciplinar precisa fazer para possibilitar que esse resultado seja alcançado? Um outro exemplo, eu quero elevar o valor de mercado da nossa empresa. Esses exemplos são reais, viu, gente? De empresas que nós fizemos, projetos que fizemos. Então, claro, o número não está mascarado, mas seria atingir o EBITDA de 25% em 2021. Por exemplo, se o EBITDA for de 25% e o múltiplo for de 8, significa que a empresa está valendo 2 vezes seu faturamento. Se for 10 vezes, 2,5 vezes o seu faturamento anual. O objetivo-chave 2, o resultado-chave 2, elevar a rentabilidade do portfólio de produtos em 12% ainda em 2021. Eliminar da linha de produção produtos que representem menos de 5% das vendas e também que tenham uma rentabilidade baixa. E reduzir os custos fixos de 15% para 8% em 2021. Outro, eu quero elevar as vendas na região sudeste. Então, como resultado-chave, eu quero elevar a participação de mercado em São Paulo de 12% para 25%, quero dobrar em 21%. Quero elevar a participação no mercado no Rio de Janeiro de 7% para 18% também em 21%. Quero atingir 2,5 milhões de faturamento por meio de 3 novos representantes comerciais no Espírito Santo em 21%. E atingir 10 milhões de faturamento na região sudeste em 21. É claro que o número está mascarado, o número é muito maior do que esse, gente. E elevar a rentabilidade das vendas de 18% para 25% na região sudeste também em 21. E os OKRs, né? Mais 5 minutinhos e nós concluímos, pessoal. Por favor, então, aí um pouquinho só de paciência. Então, os OKRs, eles têm uma característica. Eles são extremamente ousados, cabeludos, difíceis de alcançar. Ele desafia o status quo. Ele desafia as pessoas a ir muito além dos resultados atuais. Então, esses resultados que ele chama de moonshot ou audaciosos exigem um esforço muito grande para ser alcançado e reinventa o estado da arte. E eles estão associados à inovação, à tecnologia e à criatividade, tem um horizonte de médio e longo prazo, enquanto os objetivos hoofshot, ou os compromissados, ou operacionais, eles são objetivos considerados obrigatórios de serem atingidos, estão associados à qualidade, produtividade e eficiência operacional. Algo importante, gente, aí vem uma mensagem que eu gostaria de dar para vocês, é quando se trata de objetivos operacionais, tem que atingir 100% da meta. Não fala, vou atingir 80% na qualidade, na excelência operacional. Não. É 100% para mais. Enquanto os objetivos ousados, se eu atingir 70%, significa que nós fizemos um bruto progresso, inovamos e buscamos novas possibilidades. E aí, né, a importância... aqui é uma visualização do que os OKRs, né? Ele não é um conjunto de ações, de iniciativas, de atividades. Esse cara aqui, por exemplo, falou, ó, atingir minha meta de 50 flechas por minuto. Qual é a pergunta? Atingir o alvo? Esse outro arqueiro, ele falou, atingir uma meta real de negócio, ou seja, ele atingiu o alvo com uma única flecha, né? E os OKRs também estão associados a iniciativas da organização. A gente costuma dizer que o objetivo e o resultado-chave estão casados com uma iniciativa, e a essa iniciativa, e aí é legal que vocês podem utilizar o quadro Kanban para definir quais são as atividades que precisam ser feitas naquele ciclo de planejamento, o que já está em progresso, está sendo feito, o que está sendo testado e o que está sendo finalizado e aceite e entrega. Enfim, eu quero dar, então, mais um exemplo, né? Então, você tem um objetivo,
Resultado-chave e iniciativa, eu quero elevar a base de clientes-alvo, eu quero aumentar em 15% o número de clientes nos 10 mercados-alvos até dezembro de 2021, e eu vou introduzir um programa de fidelização. Eu quero reduzir o custo de aquisição de novos clientes e vou reduzir o custo unitário em 20% em relação ao investimento em propaganda até dezembro de 2021 e lançar um programa de marketing digital. Eu quero lançar novos produtos no mercado, eu vou buscar receitas de produtos novos que devem representar 20% do total até 2022 e eu vou desenvolver um programa de Open Innovation. E também, lembrando, né, para praticamente concluir, que a grande diferença da abordagem dos OKRs aqui ele normalmente, quando você define o objetivo, ele segue a estrutura hierárquica, né? Em compensação, os OKRs são top-down, bottom-up e horizontal e valorizam muito o trabalho em equipe. O BSC, não vou me alongar, mas ele tinha uma abordagem em cascata, top-down, enquanto que os OKRs, ele exige, né, que os objetivos da organização geram os objetivos das áreas e dos times e podem ser desdobrados ou não para o indivíduo, que também é uma questão polêmica que vocês podem perguntar depois, né, durante as trocas de ideia. Aí só para mostrar, então, que os OKRs, né, muitas vezes as pessoas definem OKR da diretoria ou das diretorias, as diretorias para as áreas funcionais para outras funções e de funções até os indivíduos. Mas não é assim. Nós temos que perguntar claramente se todo mundo está alinhado em torno dos mesmos objetivos, dos mesmos interesses. E também, só para finalizar, né, os OKRs, que têm essa perspectiva trimestral, eles tornaram obsoletas aquela mentalidade de metas anuais pro forma. Precisamos de uma ferramenta equivalente para revolucionar os desatualizados sistemas de gerenciamento de desempenho e essa é a sacada, gente. Então, os OKRs, e esse eu encerro por aqui e fico aberto a perguntas, né? Na implementação dos OKRs, embora eu tenha perspectiva de longo prazo, eu preciso definir um horizonte, em geral, de um ano. Eu subdivido esse horizonte de um ano em 4 trimestres. Esse trimestre pode ser também subdividido em mês, depende do ciclo operacional, do estágio do ciclo de vida da empresa. E aí eu começo a implementação. Aí no primeiro trimestre, depois do kickoff, eu faço o primeiro check-in. Eu testo as hipóteses estratégicas, eu testo a qualidade dos objetivos e vejo, avançamos, conseguimos algum milestone, alguma meta intermediária? Se sim, legal, se não, faço ajustes em função do aprendizado e assim por diante. Então, pessoal, essa é a grande sacada dos OKRs, que ele leva à gestão contínua do desempenho, isso é importante, né? Então, os OKRs, ele promove essa gestão contínua do desempenho, com uma forte interação entre as pessoas, entre todas as áreas da organização. Pessoal, então, acho que agora eu fico aberto às perguntas. Desculpem aí de ter demorado um pouquinho, né, na apresentação, mas é muita coisa, né? Então, aí a gente acaba se empolgando, né? Então, é isso aí. Camila. Oi, Emílio. Já foi uma baita aula até aqui. Vieram várias dúvidas no chat. Eu até tinha algumas que gostaria de te fazer pessoalmente, mas muitas delas você já esclareceu, que eu acredito que tenha acontecido com as pessoas também. Mas eu vou compartilhar contigo algumas perguntas que surgiram aqui. Pois não. Uma pergunta que eu achei interessante, que era até uma das questões que a gente já vem conversando, né? Entendo que os OKRs são mais aplicáveis às áreas de TI para B2C, né? Pela sua característica mais célere, ágil. Faz sentido isso? Não faz? Pessoal, os OKRs, eles foram criados para
eles nasceram nas startups, mas volta a frisar, os OKRs refletem os objetivos, refletem a estratégia e o propósito da organização. Não é de área de TI. Desculpe a franqueza, mas essa é uma visão incompleta. Os OKRs é um sistema de implementação da estratégia. E a área de TI, ela tem que se moldar, ela tem que ter uma visão de negócio para andar na velocidade que mudam os negócios e os clientes fazem as demandas. Então, os OKRs, eles são para qualquer tipo de empresa, seja startup, seja uma grande corporação. Você vê que a Alphabet, que é a grande corporação do Google, utiliza, a Amazon, a Microsoft, e vai por aí, a Netflix, enfim, nós temos grandes empresas, a LinkedIn e por aí afora, que usam os OKRs, então, como um princípio organizador de toda a empresa, e não somente de uma determinada área. Antes de continuar, pessoal, o Emílio, na verdade, vai sortear alguns exemplares do livro dele aí. Então, quem quiser participar do sorteio, fica até o final com a gente. Deixa eu mostrar, né? São 3 livros, né? Então, a Camila já mostrou no começo, muito obrigado, né? E aí nós vamos, né? Vamos que vamos, né? Já sorteamos 3 de manhã sobre BSC e agora a gente vai sortear mais alguns sobre OKRs. Para quem ficar interessado aí, continue participando que a gente vai sortear no finalzinho. Tem mais algumas perguntas aqui interessantes para compartilhar. Como implementar o planejamento estratégico ágil em instituições que possuem barreiras culturais muito amplas, já que ele exige uma mudança de mentalidade grande? É necessário fazer algum trabalho de cultura junto com a nova forma de gerir a estratégia? Olha, essa é uma grande pergunta de $1 milhão, né? Eu diria que uma empresa que tem essas barreiras, que tem um mindset conservador, em primeiro lugar, é que ela corre o risco de quebrar, né? De ficar desatualizada rapidamente. E o segundo, talvez o melhor jeito de fazer isso, além de toda uma educação, é pegar uma área como piloto, Camila. Você pega uma área como piloto e, pelo efeito demonstração, e nós já fizemos isso, as pessoas vão perceber, caramba, aquela área lá está se destacando. Pô, mas por que ela está se destacando da nossa? Pô, os caras implementaram os OKRs, os caras estão com uma nova mentalidade estratégica, e aí dá o efeito demonstração. Mas eu diria para vocês, o que eu e João Alberto mais enfrentamos é um mindset conservador. E, se eu fosse resumir, se os líderes não mudarem a mentalidade, vai ser difícil você conseguir implementar, seja os OKRs, seja uma nova tecnologia, seja o mindset ágil, seja o que for, gente. Então, é muito difícil. Nós dificilmente conseguimos fazer um projeto estratégico do OKRs quando eles começam por uma área, vamos dizer, por uma área funcional e não pela diretoria. Se a gente não colocar a diretoria, se você não tiver um patrocinador dentro da empresa com cargo de diretor ou até de conselheiro, dificilmente ela vai vingar. Então, para a pessoa que me fez essa pergunta, gente, é educação e mostrar resultado, através de um projeto piloto, por exemplo, ou mostrar que o seu concorrente está tendo um resultado melhor aplicando uma estratégia ágil e os OKRs. Uma boa dica aí. Até a minha próxima pergunta era uma pergunta minha e surgiu aqui no chat também, sobre a utilização das 2 ferramentas em paralelo, das 2 metodologias, no caso, né? BSC e OKRs. Se tem como fazer isso. Então, a dica seria começar colocando os OKRs em alguns setores e aí depois levar para a estratégia. Como é que funcionaria essa integração aí?
Olha, Camila, na apresentação da manhã, o João Alberto, ele colocou muito bem. A discussão não é ou BSC ou OKR, né? Então, vamos rapidamente falar o seguinte. O BSC, ele tem uma metodologia, vamos dizer, mais robusta. E ele tem, para o mundo digital, algumas características que precisam ser mudadas. Primeira é que ele é top-down. Os OKRs, ele já é mais participativo, né? O coração dos OKRs são os times multidisciplinares. Segundo ponto, né? O BSC, ele cria aquela relação de causa e efeito no mapa estratégico. Os OKRs, não. Você já vai dos objetivos da organização, a organização desafia, instiga as outras áreas da organização, por meio dos times multidisciplinares, a dizerem, bom, como é que vocês ajudam a organização a entregar o resultado? Por outro lado, o mapa estratégico é uma grande sacada. Porque o mapa estratégico, ele coloca os principais atores da estratégia, os acionistas e os demais stakeholders, começando pelo cliente, pelos líderes de processos, de tecnologia e o capital humano sendo o grande capacitador. Então, eu diria, gente, entre um e outro, nós chamamos assim, vamos usar a dupla dinâmica da implementação da estratégia. Vamos usar o melhor do BSC, que são os fundamentos de gestão estratégica, com os OKRs, que tem essa velocidade de implementação, né? Então, eu diria que enquanto um ciclo clássico de BSC demora, às vezes, 4 meses, você consegue fazer os OKRs em 2, 3 meses, rapidamente, é claro, com capacitação, né? Então, gente, não é ou este ou aquele. É combinar as duas metodologias e muitas empresas aplicam os OKRs a partir do mapa estratégico. Estou falando de grandes corporações, tá? Vamos colocar lenha na fogueira nessa discussão Então, aí, vamos! que surgiu mais uma pergunta relacionada a esse tema. Como o senhor vê a aplicação do modelo ágil de OKRs com a sua característica integrativa à execução do plano estratégico definido de forma sistêmica no BSC? Então vamos lá, né? Eu diria que o problema não é o BSC em si, né? O problema, Camila, é o falso entendimento do que seja a estratégia ou o plano estratégico. Por que nós estamos fazendo esse... É claro que a gente está se adaptando à cultura das empresas, mas uma característica que a gente repara é que a maioria das empresas esperam o último trimestre do ano, né? Setembro, outubro, novembro, para fazer o planejamento estratégico, porque eles querem casar com o orçamento do ano seguinte. Aí a pergunta é, o que aconteceu de janeiro a setembro? Os clientes saíram de férias, os concorrentes fecharam as portas e não vão lançar mais produtos novos, estão acomodados. O que aconteceu de janeiro a setembro? Né? Então, o mundo está em ebulição. Então, a estratégia ela é contínua, né? Então, eu diria que o BSC é sistêmico e os OKRs também, gente. Porque os OKRs, mais uma vez, né? Ele começa na alta direção, que define 3 a 5 objetivos da corporação, e aí diz o seguinte, pessoal, eu contratei pessoas inteligentes para dizerem para a diretoria o que precisa fazer, ou para os acionistas dizer o que tem que fazer. Então, ele provoca uma participação em todas as áreas da organização e ele é multidisciplinar. Ele não é algo que você vai focalizar numa área específica da empresa. Então, ele é extremamente sistêmico, né? E quando você fala
que ele é uma gestão contínua do desempenho para entrega de resultados, você vê que ele é sistêmico, holístico e integrativo. Uma baita pergunta, né, Emílio? Vamos lá. Temos mais uma pergunta aqui. Eu achei bem interessante também. Os resultados-chave podem ser diretamente ligados com os KPIs da organização ou devem ser diferentes e não ter relação? Então, vamos falar o seguinte. Ó. Os KPIs é business as usual. Como eu já falei, muitas empresas definem um objetivo e casa com os KPIs, né? Então, o KPIs é que objetivo nós precisamos conseguir para melhorar estoque, melhorar o supply chain e vai por aí afora. Será que ele tem, voltando à pergunta anterior, uma visão sistêmica, né? Então, os OKRs, olha só que coisa interessante. O objetivo é qualitativo e o resultado-chave é quantitativo. Então, a métrica sai do resultado-chave. O resultado-chave vai dizer se você ganhou o jogo ou não. Terminou o jogo, o placar é aquele. É 1-0, empatou ou você perdeu. Mas você tem claramente a mensuração, entendeu? Então, eu diria que é por aí, entendeu, Camila? Certo. Bom, tem mais uma pergunta aqui, mas eu vou lançar essa pergunta e, enquanto isso, eu vou fazer o sorteio. Quantos exemplares a gente vai sortear, Emílio? 3. 3. Então tá, a pergunta é a seguinte: como você monitora os OKRs para garantir a implementação da estratégia? Olha, como já falei, acho que foi o último slide, né? Os OKRs é gestão contínua da implementação da estratégia. Lembrando, os OKRs, como o BSC, são metodologias para a implementação da estratégia, sendo que os OKRs têm essa agilidade. Então, o que acontece? Você definiu um objetivo anual. Tendo perspectiva de longo prazo, você define um objetivo anual. E a partir daí, né? A partir daí você define os 4 trimestres do ano, e esses trimestres do ano você pode até desdobrar por mês. E aí lembrando, né, que por detrás disso está o mindset ágil, está a mentalidade Scrum, e eventualmente você vai fazer um sprint dentro de um timeline. Então vamos lá. A equipe definiu o objetivo, os resultados-chave e tem as iniciativas. Nós começamos a implementar as iniciativas. Começamos a implementar e já no primeiro mês, Camila, eu vou verificar se eu cheguei ou não, entendeu? Aí eu vou ter o quê? Uma escadinha que eu chamo de milestones, né? São metas intermediárias. Então, o Andy Grove, talvez para ilustrar, ele é mais criativo do que a gente imagina, ele dizia, vamos imaginar que você está na sua residência e você precisa pegar um avião daqui 30 minutos para chegar lá no aeroporto. Mas para chegar até o aeroporto, você precisa passar pela cidade A, B e C, né? E se você saiu do ponto A e foi em frente, e se depois de 30 minutos você não chegou, opa, você pegou o caminho errado, você vai perder o avião. Então, para evitar isso, você faz o quê? O check-in. Você usa reuniões periódicas e reuniões curtas, e aí a metodologia Scrum ajuda muito nesse sentido, para fazer os sprints, né? Então, o que você faz? Atingir o objetivo? Não. Atingir o resultado intermediário? Não. Por quê? Quais foram os obstáculos? Não tinha recurso, não tinha competência, começou atrasado? Então, a alta direção tem que remover os obstáculos para que a gente atinja o objetivo. E os OKRs, como o BSC, como estratégia, é uma metodologia de aprendizagem, não de controle. E
a gente testa, não funcionou, errou, corrige, aprendeu, faz o ajuste no limite e dá uma pivotada. Então, é esse monitoramento contínuo, Camila, que os OKRs exigem, mas através de reuniões, você vê, grupos multidisciplinares trabalham de forma coordenada com a alta direção. Então, está todo mundo sabendo, porque os OKRs, eles são públicos, transparentes, e todo mundo sabe quais são. E se alguém não está conseguindo realizar, opa, é papel da liderança fazer com que todo mundo atinja os objetivos e resultados-chave. Em resumo, temos muito a aprender aí sobre essa metodologia ainda, né? Vamos lá. Se tiver mais perguntas, estamos lá. A pizza ainda não chegou. Ainda não? Ah, então temos tempo para mais perguntas. Pode fazer. Por enquanto, o pessoal não mandou mais nenhuma pergunta, mas eu já tenho o resultado aí do sorteio. Então vai lá. Tem que estar online. Se não tiver online aqui, a gente faz o sorteio de novo. O primeiro, então, foi o Marcelo Mendes, que até colocou aqui no chat que ele queria ganhar e que para o Rio de Janeiro o frete era mais barato. Alta Bucas está no Rio de Janeiro, ele tem razão, viu? Marcelo, depois eu entro em contato contigo para pegar teu endereço certinho e te mandar o livro. Tua torcida funcionou. O outro exemplar, então, vai para Paula Lima. A Paula ainda está por aí? Paula, vamos ver se ela está aqui nos participantes. Ela não está mais. Ah, tá sim, ó, se manifestou. Paula, então, o segundo exemplar aqui do livro do Emílio sobre os OKRs e as métricas exponenciais é seu. Depois eu entro em contato contigo também para coletar teu endereço. E o terceiro e último, então, vai para o James Warley. Acho que é assim que fala teu sobrenome, James. Se não for, me corrige. Tá por aí ainda? Ah, tá sim, ó, já se manifestou também. Parece que pintou uma pergunta aí, vamos ver. Ah, surgiu uma pergunta mesmo, vamos ver aqui. Gostaria que o Herrero comentasse a questão da melhora do estilo de gestão e liderança de líderes com esta metodologia. Eu diria que, hoje em dia, o líder tem que ser alguém que consiga formar time de pessoas com um conjunto de competências, inclusive profissionais, que sejam até melhores do que ele, né? O papel do líder é fazer com que... O líder é o grande educador. O líder vai educar as pessoas a como conhecer o cliente, como conhecer o negócio, como entender a tecnologia, como ele precisa da inovação e como as pessoas podem crescer. Hoje em dia, o líder, ele é chamado de líder servidor. Aquele líder autoritário, aquele líder, você pode reparar, né, que hoje em dia as revistas raramente estão falando daqueles grandes CEOs, porque se você pegar a história dos negócios, aqueles grandes CEOs que saíram nas revistas, praticamente depois eles sumiram porque quebraram as empresas, né? Então, talvez o exemplo, ou quebraram, ou deixaram a empresa em situação difícil. O exemplo mais emblemático, e que eu fico muito triste, é com a própria GE, né? Então, você tem o Jack Welch, né? E hoje a GE, praticamente, ela perdeu um pouco o rumo, ela é uma empresa relevante ainda, mas ela não está entre as maiores empresas. E, por outro lado, você tem o Satya Nadella, que assumiu a Microsoft. Então, a Microsoft, por Bill Gates e pelo seu segundo diretor, né, ele não conseguiu levar a Microsoft, né, para a era digital, perdeu o smartphone, perdeu uma série de coisas, até que em 2016 entrou o Satya Nadella
E ele falou o seguinte, ó, o conselho, nós precisamos reinventar a organização e precisamos recriar o espírito criativo da Microsoft. Precisamos fazer uma mudança cultural. Então, Satya Nadella, como líder, ele procurou mudar a cultura da empresa, que saiu, né, desse modelo que a gente conhece, que é o próprio lock-in, para ser líder em computação na nuvem. E a Microsoft, para minha surpresa, com essa liderança baseada em valores, hoje ela é a primeira, a segunda em valor de mercado do mundo. Né? Então, eu tinha assim, sérias dúvidas, né? O Bill Gates, o Ballmer, né, que ficou até 2016, ele ficava com aquele mindset conservador, não queria mudar. Então, o líder precisa ter essa capacidade de mudar. Se a gente pensar na Kodak, quem foi que inventou as primeiras câmeras digitais? A Kodak. Por que não foi à frente? Porque as câmeras analógicas e os filmes davam dinheiro e bônus para a diretoria. E eles falaram, vai demorar 30 anos para mudar. Mudou em 5, gente. Então, a Blockbuster, né, o Red, né, o criador da Netflix, eles estavam num dado momento, né? Num dado momento, eles estavam sem dinheiro, eles bateram na porta da Blockbuster e falaram, tem um modelo de aluguel de filmes digital, você quer? Não tem interesse. Né? Então, a Blockbuster não conseguiu compreender a mudança, né? E vai por aí afora. Então, o líder, né? O líder tem esse papel de ajudar a criar a realidade para a organização. Ele é um educador, ele é um servidor da organização e não pode ter interesses, aquele ego trip, aquela vaidade pessoal, entendeu? Então, o líder realmente ele tem que ser reconhecido o seu papel de líder. Não pode ser algo que eu sou o chefe, manda quem tem juízo e obedece quem pode. Né? Então, não é por aí. O líder ele tem um papel-chave dentro da estratégia e da execução da estratégia, né, Emílio? O líder tem que dizer o seguinte, eu sou um formador de líderes. Eu diria, então, para responder melhor a pergunta, o líder é aquele que forma líderes em todos os níveis da organização. Ok? E já que, acho que não tem mais pergunta, né, Camila? Não, a princípio não. Então, pessoal, para terminar, desejo a vocês, então, que tiveram paciência de ficar até o final, sucesso aí nos projetos de vocês. E eu gosto muito daquela frase do Steve Jobs, né? Stay hungry, stay foolish, né? Hungry não significa com fome, né? Significa que eu estou ávido de aprender, ávido de buscar novos conhecimentos. E foolish não significa ser mané, ser tonto. Significa uma ingenuidade em busca do aprendizado. É aquela mente do principiante, aquela mente da criança que quer aprender, que quer brincar e que não fica preso a velhas ideias, a velhas coisas que deram sucesso no passado.